mudanças bem importantes aí, mas é mais na parte do gerenciamento, né, de outorgas ali. Só a parte inicial. Eu acho melhor que, se for para gravar, é melhor tu fazer naquele formato que tu fez nos outros, porque aí fica um vídeo mais enxuto, entendeu? Tá, não, pode ser também. Eu vou gravar assim, eu vou fazer também, refazer aqueles tutoriais, Pronto. essa parte do Beleza. gerenciador de outorgas, eu vou refazer. Mas assim, eu vou deixar gravado porque vocês podem acessar também essa reunião. Porque aqui a gente tem mais detalhes, né? Até vocês podem tirar dúvidas. Já é outro recurso. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Beleza, então é essa versão aqui que eu passei para vocês, a última, 1.5.1, que tem essa parte reestruturada do gerenciador de outorgas. Eu vou fazer agora uma aplicação mais genérica e bem mais simples, só para que a gente comece a enxergar os detalhes aí dessas mudanças, né, no gerenciador de outorga. Depois a gente pode ir para os projetos. Mas eu preferi fazer uma aplicação simples agora para ficar mais fácil a questão do entendimento. Eu vou abrir aqui um projeto que está... esse projeto só tem a parte da bacia e da redrenagem. Não tem nada mais, né? Eu só fiz o recorte de acordo aqui, né, com a coordenada do exutório, usando aqui o processamento de bacias, de delineação por autobacias, e aí eu tenho esses dois shapes só. E também eu já preparei aqui as propriedades do balanço, né? Também, né? Tanto definir aqui o shape de rede, o shape de mini bacias e as variáveis aqui de balanço, né? A Q90 e os usos, certo? Só cadastrei uma disponibilidade hídrica. Bom, a parte aqui da disponibilidade não mudou nada, então eu vou até colocar aqui uma disponibilidadezinha só para que a gente visualize os resultados. Eu vou colocar aqui uma vazão específica de referência de 1.2. Vou botar constante para todas as mini bacias. Marquinhos, deixa mudo o teu microfone. Beleza. Pronto. Pode chorar, eu deixo. Aí ele aqui já colocou, né, as vazões aqui para cada trecho, né, de acordo com a vazão específica também. E agora vamos lá para o gerenciador de outorgas, né? E eu vou apresentar as mudanças que aconteceram. Bom, é o seguinte, no gerenciador de outorgas, a gente separou em duas entidades. São duas entidades diferentes. Tem a requisição de outorga e a outorga propriamente dita. O que é que seria a requisição de outorga? A requisição é a solicitação. Então, ainda, né, o requerente na fase de solicitação da outorga. O requerente entra com todos os dados, né? Os dados de requisição, de retirada de demanda, qual é o uso, qual é a coordenada. Então, todas aquelas informações de formulário que vocês estão já acostumados, né? Então, vocês recebem um formulário. Nessa fase, a gente pode ou não atribuir um número de processos. Só que o que acontece aqui no sistema? O próprio sistema ele já vai gerar um número automático, que a gente chamou de número SIGA, certo? O número SIGA é um número automático. Então, não é obrigatório vincular ainda com um processo APAC, porque dá para fazer o protocolo, mas ele é ainda só uma requisição, certo? Então, a gente separou aqui nessas duas vamos dizer, categorias aqui, né, dentro dessa lista. Então, tem a parte aqui de requisições, né? Tem itens, funções relacionadas à requisição, funções relacionadas à outorga aqui nessa próxima categoria aqui, ó, tá? Então, bom, a parte de cadastrar uma nova requisição segue exatamente o que a gente já tinha, né? Então, a gente, quando clica aqui, nesse nova requisição, novo requerimento de outorga,
ele vai abrir aquele formulário que vocês já conhecem bem. Só que qual é a mudança? A mudança é que essas informações aqui do processo de requisição, certo? Isso vai ser gerado pelo próprio sistema agora. Então, número SIGA, criado em, atualizado em, e a situação, né, dessa requisição. Aqui, tudo normal, né, como estava antes, informação de requerente, informação de técnico, uso da água, informação de retirada. Isso aqui, então, não teve nenhuma mudança nessas aulas aqui. O que só mudou foi essa parte inicial, porque a requisição, o próprio sistema vai gerar um códigozinho, certo? Para vocês terem essa referência. Bom, o que acontece também? A carga inicial agora, não sei se vocês notaram, mas não existe mais essa opção aqui, está desativada, importar as outorgas de um arquivo, certo? KINA. O que estava acontecendo antes? Vocês tinham projetos diferentes, né? E cada um importava a sua planilha. Só que nessa importação estava acontecendo de outorgas duplicadas lá no banco, e isso era um risco muito grande, porque tinha um projeto com outorga, considerando uma outorga, tinha outro projeto considerando a mesma outorga com valores totalmente diferentes, né, de demandas. Então isso aí era um risco muito grande. Então o que a gente fez nessa versão? A gente já fez a validação lá no banco de dados para não acontecer mais isso. E a importação agora, pessoal, ela vai ser uma carga dessas outorgas já vigentes de forma única através do banco de dados, né? Então, o administrador vai lá e faz essa carga inicial. Então, isso é a carga inicial de todo o estado. Só que vocês já fizeram essa carga inicial, né? Então, vocês já cadastraram as outorgas, né, usando o importador. Então, já tinha essa carga inicial lá nos projetos. Então, o que a gente fez? A gente conservou essa carga inicial. Então, toda ela está preservada, certo? Então, ninguém perdeu nenhuma outorga. Tá? Todas elas estão preservadas nos seus projetos. Mas se existe ainda alguma diferença, eu acho que o Raul estava mais à frente nessa parte da planilha, né, de montagem das planilhas, do KINA para os projetos, para alimentar os projetos. Se existe alguma região ainda, né, que não tem, que vocês ainda não subiram, né, as outorgas, não fizeram essa carga inicial, uma coisa que vocês podem fazer é me passar essas outorgas ainda que não estão cadastradas ainda, independentemente se tem projeto ou não, independente. Vocês passam para mim, eu faço lá a carga. Fiz a carga, elas já vão estar lá no banco e vocês não vão precisar mais se preocupar com importação, porque a importação vai ser agora uma consulta pelo banco de dados. Olha só, se eu estou, vamos supor, eu já fiz aqui para esse exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou lá para o banco de dados, para o administrador. Aqui estão as outorgas. E eu fiz esse processo de importação aqui. Ó. Eu escolhi o arquivo, né? Aquele processo de importação, né? Escolhe o arquivo do KINA e aí envia as informações e ele já vai fazer essa carga inicial aqui. Ele vai listar todas as outorgas que foram importadas, né, através desse importador que a gente criou aqui pelo admin. Então, isso a gente pode fazer, como eu falei, né, para as outorgas do estado inteiro, de uma vez só. Mas, como vocês já fizeram isso, né, a gente preservou as outorgas para o banco de dados da APAC. Olha só, então, o que é que ele vai fazer aqui agora no importador? Quando eu vim aqui agora no arquivo e importar novas outorgas, ele vai fazer uma busca no banco de dados das outorgas que estão dentro dessa área, dessa bacia. Então, ele já automaticamente ele vai lá no banco, vê quais são as outorgas vigentes que estão nessa bacia, e aqui eu posso selecionar as outorgas que eu quero importar. Eu posso selecionar todas, importar todas, ou importar apenas as selecionadas. Para facilitar aqui, eu vou pegar só essas duas primeiras aqui, e vou importar só essas duas primeiras, importar apenas selecionadas.
Então, ele foi lá no banco e importou aqui. Ou seja, qual é a vantagem disso aí, pessoal? A vantagem disso aí é que vocês não vão cadastrar mais, né? Não vão ter esse papel de cadastrar a outorga pelo sistema, porque toda essa parte de cadastro, ela vai ser consistida nesse processo de importação, né? Nesse processo inicial aqui de importação no banco de dados. Então, já vai ter toda essa consistência, e aí agora vocês só vão ter esse papel de importar novas outorgas do banco. Uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte, né? Como eu falei para vocês, todas as outorgas no projeto da PAC foram preservadas. Então, quando vocês abrirem o projeto de vocês, as outorgas vão estar lá. E se vocês usarem essa opção aqui, importar novas outorgas, veja só, eu vou até clicar de novo aqui, ó, importar novas outorgas. Ele vai abrir de novo, né? E agora, vocês observem que ele tá apresentando aqui, ele está mostrando na tabela só 8 outorgas. Tinham 10 outorgas, mas eu importei 2 aqui já coloquei no meu projeto 2, e ele já só está apresentando 8 outorgas, né, que estão lá no banco de dados, que não estão importadas no seu projeto. Certo? Então, eu poderia importar mais aqui, tá? E aí, uma coisa que vocês podem fazer é fazer essa checagem no projeto de vocês. Usar essa opção de importar novas outorgas para ver se existe alguma outorga que ainda não foi importada no seu projeto, que está dentro, né, da área da bacia. Então, uma coisa que eu recomendo fazer aí no projeto de vocês. Usar essa opção para identificar se existe alguma outorga que não foi importada. Se não aparecer nada nessa tabela aqui, é porque o teu projeto já tem todas as outorgas, né, que estão dentro da área da bacia. Certo? Roberto, Sim, pode falar. No caso aí, como é que a gente estava fazendo, né? A gente estava, na realidade, a gente não fez a importação de toda a planilha, não. O que eu fazia era o seguinte, eu peguei todo o cadastro que a gente fez do projeção de 2020, e aí eu recortava através da bacia, e aí eu passava a planilha só daquela bacia. Tá entendendo? Aí eu acho que eu vou ter que passar toda a planilha do KINAR para você fazer a importação de tudo. De tudo, perfeito. É isso aí, ó. Eu faço a importação de tudo, e aí você só importa aqui no sistema. Só vai importar no sistema. Me diga uma coisa, só uma dúvida. Sim. Em relação por exemplo, Clênio pretende colocar a parte de isenção, né? Certo. De isenção. E aí, nesse caso aí, a gente, quando faz a remessa para o KINAR, aí tem todo um formato que o pessoal trabalha naquela planilha para poder atender ao progestão. E é esse formato que a gente está utilizando, tirando algumas colunas que o Matheus simplificou, e eu segui a mesma coisa agora em 2020. Mas quando a gente, se a gente for colocar as isenções, possivelmente muito daquelas informações não vão constar, até mesmo porque o formato, não sei se vai ter todas essas informações. Como você está utilizando uma carga única, né? Como seria a inserção das isenções? Isso é uma dúvida. Tá. Veja só, as isenções eu preciso ver melhor depois, você até pode me passar qual é a estrutura dos dados, né? Se difere muito, mas se tiver uma coisa básica aqui no sistema, vocês sabem que é essa parte das demandas, né? Qual é a demanda em cada mês. Então, não sei se nas isenções esses dados eles existem. Não é uma tabela, não. A isenção é um valor único, sabe? Que está dentro do... Mas assim vocês podem definir esse valor, né? Distribuir de forma uniforme ao longo dos meses. Beleza, agora aí depois lá na frente a gente vê. Agora eu vejo assim que vai funcionar a mesma coisa, Raul, porque a isenção
ela vai ter que entrar aqui no balanço, certo? Mas vocês são obrigados a deferir. Só que é importante que elas estejam no balanço, porque elas estão, né, retirando água. Então, eu acho que precisa entrar no sistema, as isenções. Precisa entrar. Beleza. Tá bom. Mas vai funcionar da mesma maneira, né? Como está funcionando para as outorgas também. Que não Beleza. São Tá joia. Pronto, aqui eu vou gerar aqui o shapefile, né? Dessas outorgas que eu importei. E outra coisa aqui, se a gente precisar importar novas, fazer uma nova carga, não tem problema, entendeu? Então, você tem... eu tenho um pedaço da planilha aqui e você constrói outra planilha com outro conjunto, né, de outorgas que estão vigentes. Não tem problema, dá para importar também. Certo? Só um detalhe, eu me lembrei de uma coisa, quer dizer, eu acho que isso aí vocês já iam fazer, mas na hora que botar essas isenções, tem que ter um símbolozinho para diferenciar, né? Isenção de outorga normal, né? Eu acho que... Não, é só um... Poderia, no processo aqui, poderia colocar alguma coisa que diferenciasse, como um asterisco. Alguma coisa, ou a letra IS, duas letras IS. Isso, traço IS aqui no final, exato, quando for cadastrar o processo aqui para mostrar. Mas não já tem aí, pô, nessa coluna tipo, não seria aí não, isenção? Não precisa mudar o número do processo. Ele está dizendo que tudo vai ser outorga, então vai estar a palavra outorga também. É outorga, porque o tipo aqui, o tipo é só outorga ou requisição de outorga. Certo? Então são dois tipos só. Mas a isenção é uma outorga, né? Também. Agora, olha, deixa eu dizer, a isenção não é bem uma outorga, mas é como se fosse, né? Porque a lei dá ao cara esse valor que ele pode tirar à vontade até aquela determinada quantia de vazão, né? Tá bom, isso. Certo. É como se fosse, né? Roberto, no caso aí, você está tratando aí um número próprio do SIGA, né? Em relação a isso. Aqui. Nessa requisição, certo? Até que eu acho que no processo antigo ele mesmo gerava também esse número. Ele tinha um númerozinho, né, que ele gerava. Mas o que eu pergunto é o seguinte: no caso aí, não tinha como você, mesmo a título de requisição, uma vez que o processo foi gerado, você inserir o número do processo, não? Agora a gente não colocou essa opção, Raul, mas... Sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos supor que eu faça a análise e eu constate que, no caso, não está passando. E está dando... Sim. Aí eu preciso notificar o cara. Para nós que tratamos no dia a dia, a gente se refere sempre ao número do processo. Inclusive, quando o requerente liga, e ele não tem esse número de processo, porque ele só tem um número de protocolo. Aí a gente, normalmente, quando passa a informação para ele, ele diz, anote aí que o número do processo é esse. Então, a conversa nossa gira em torno do número do processo. Exatamente. Isso para a gente seria importante, entendeu? Para a gente fixar o número do processo. Ou pode ser o protocolo, né, Raul? Mas aí... As duas coisas. Eu acho que escolher um ou outro. Pode botar as duas. Eu não vejo problema, não. Pode botar as duas, porque se a gente receber um questionamento do requerente por e-mail, com o número do protocolo, a gente acha também no SIGA, mesmo que ele esteja no estágio de requisição, tá entendendo? Então, se você botar esses dois números, para a gente, eu considero que seja importante. Entendi. Agora vocês vão ver que quando eu colocar uma requisição aqui, o processo vai ficar aqui vazio, mas eu posso colocar esse campo também, para vocês... Ao cadastrar, você bota número de processo a par e número de protocolo. Todos os dois é importante. Tranquilo. Vou fazer isso aí. Beleza? Pronto. Inclusive no relatório de análise que a gente gera, tá certo?
são dois dados que sempre constam, que é o número do protocolo e o número do processo APAC, no relatório de deferimento ou indeferimento, parecer hidrológico. O que menos vai importar nesse momento para a gente é o número do SIGA, que esse aí ninguém sabe. Não, isso aí é uma coisa interna do sistema mesmo. Isso. Para requisição, enfim, ele só aparece o número, né? Porque como não é uma outorga ainda, a gente pensou que não teria o número do processo ainda, né? Porque está na fase de análise técnica. Mas eu concordo contigo que no relatório, para fazer o relatório da requisição, vocês precisam inserir o número do processo. O que eu coloquei lá, o que a gente pode fazer, Raul, é o seguinte, também, como essa sua demanda é mais para o relatório, a gente pode colocar isso para personalizar o relatório. Ao invés de aparecer o número, vocês digitarem o número do processo e imprimir. Por quê? Por que não associar o número do processo na requisição nessa fase de análise? Por conta do número do processo, ele ser a chave, né? A gente está usando o número do processo como a chave da outorga. Então, fica um pouquinho inconsistente para o sistema a gente colocar um número de processo para a requisição. Mas a gente pode discutir aí. Mas porque é o seguinte, veja só, no caso aí, mesmo que não vire outorga, mesmo que não vire outorga, mesmo que ele indefira aquela solicitação, aquele processo, ele vai continuar com o número de processo, porque o número de processo, ele antecede a tudo, a análise, a própria análise. Então, na realidade, esse número de processo, ele é gerado imediatamente depois que o cara protocola. Protocolou. Então, isso aí, porque é o seguinte, se eu fizer uma análise de requisição e não tiver processo... Raul, desculpa eu interromper. O que é gerado é o protocolo. O processo, quem abre depois é o EBET, né? Sim, eu acabei de dizer. Tá. Eu acabei de dizer que assim que ele protocola, ele recebe o número do protocolo. Lá em seguida é gerado o número do processo. Entendi. Não, então realmente a requisição precisa ter o campo. Esses dois números são importantes, porque que se não tiver isso e eu for, por exemplo, eu analisei, eu vou notificar o cara, para eu achar, vai ser muito mais complicado, entendeu? Beleza. Não, vou inserir, então, aqui o campo de processo já na requisição. Pronto. Tá. Pode botar o protocolo também. Pode botar o número do protocolo, que isso é importante também. Tá, João. Bom, vamos lá, então. Eu vou gerar aqui já o shape, só para... Mesma coisa, né? Não mudou nada. Vou chamar aqui de outorgas. Só que tem uma diferença agora, tá, pessoal? A gente tá... A parte de requisições, a gente colocou aqui na parte preta também, sabe? Porque a requisição tem esse problema, né? Você está fazendo uma análise de uma requisição e ela não tinha data. Vocês lembram disso? Eita, não tem data de vencimento ainda, não é uma outorga, porque ela não foi aprovada. Não sei se vocês lembram desse problema. E aí vocês até falaram, deixa esse campo não obrigatório, porque é uma requisição, não é uma outorga. E aí, quando a gente separou agora, não precisa mais, né, para uma requisição ter data de vencimento. Então, aqui nas categorias, ela vai aparecer como preto. Então, como é que vocês vão reconhecer a requisição aqui no mapa? Pelo código, né? Além de ser preto, a gente pode aqui rotular, né? E daí, pelo código, vocês identificam a requisição também. Tá? Então, é uma opção. Outra coisa aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês é a seguinte. Ó. As outorgas, vamos lá, que é um conceito importante. Quando a requisição ela vira uma outorga, os dados da requisição vão para a outorga, certo? Os dados da requisição vão para a outorga. Então, é como se a requisição, esses dados, né, ficassem dentro da entidade outorga. Então, eu posso, eventualmente, né, editar o requerimento dessa outorga aqui que eu selecionei.
certo? Porque essa outorga, ela tem uma requisição. Ela tem uma requisição, né? Que tem aqueles dados lá, né? Do qual é a finalidade de uso, qual é a modalidade, qual é a demanda. Então, esses dados estão na requisição que estão dentro da outorga. Então, eu posso, nesse caso aqui, editar o requerimento, as informações do requerimento da outorga que eu selecionei. Mesma coisa como era antes, né? Ele vai abrir aquele formulário e a gente pode... Vocês vão ver, ó, que ele vai, ó, puxar agora os dados da requisição, certo? E os dados, né? Todos os dados da requisição, o nome do requerente, dados do técnico, o uso, captação, e informação de retirada e informação de balanço, certo? Então, mesma coisa como estava antes. Mas é importante que vocês entendam esse conceito, né? Que eu posso até editar aqui esses dados, né? De retirada. Só que você está editando, na verdade, a requisição dessa outorga que está vigente, certo? Então, ele vai editar agora, está até aqui, ó, editar requisição de outorga, certo? Por quê? O que são os dados da outorga, especificamente? Agora eu vou chegar lá para vocês visualizarem. Os dados da outorga, eu vou editar também, selecionar essa outorga, e vou editar a outorga. O que são os dados de outorga? Só isso aqui. É o número do processo. Desculpa que está sem mar aqui, eu vou mudar, mas no caso aqui, a PAC. O número do processo, a PAC. O protocolo, a data de entrada da outorga, o número SIGA, que é automático, isso aqui vocês não podem mudar, a data de emissão, a data de validade e o código CNAR. Então, esses dados aqui são os dados da outorga que estão associados a uma requisição. Então, existem duas edições específicas. Uma coisa é editar essa parte de dados da outorga e outra se eu quiser editar realmente os dados da requisição, né, onde tem essas informações de retirada, do uso, da latitude. Por exemplo, se você vai associar essa outorga a um reservatório, onde é que está isso? Como é que eu associo? Eu edito aqui a requisição dessa outorga, porque é na requisição que eu informo que aquela outorga ela vai estar associada ou não ao reservatório. Então, eu edito aqui a requisição. Então, eu venho aqui, edito a requisição e associo ao reservatório como vocês estavam associando já antes, né? Mesmo processo, só que é a requisição da outorga. Vocês entenderam aí? Só para pontuar essa parte, se ficou claro. Eu entendi que, na realidade, essa requisição é um estágio prévio, né? Algo prévio que você vai alimentar com todos os dados. Possivelmente vai ter um momento futuro que você vai converter essa requisição em outorga. Exatamente. Né? E pronto. Aqui, ó, converter requerimento para outorga. Pronto, certo. Aí você vai converter em outorga e aí, para ela se tornar outorga, basicamente será mantido os dados somente específicos. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: quando a gente for converter, na realidade, quando eu faço uma análise de uma requisição e essa data, eu só vou poder converter em outorga depois que eu tiver a data de validade da outorga? Isso. Então, qual é o procedimento? Pensando no fluxo, né, de vocês aí da PAC. Vejam só, vocês, o processo ele é criado no protocolo, ele vai tramitando, chega na análise técnica, ele é uma requisição. Quando ele chega na análise técnica, ele ainda é uma requisição de outorga, não é uma outorga. Então, vocês vão importar aqui a requisição, né, a requisição de outorga. Ou cadastrar, vocês também podem cadastrar aqui, né, criar um novo requerimento de outorga, vocês podem cadastrar aqui também, certo? Então, chegou nessa fase de análise técnica, é uma requisição. Depois que a requisição é analisada em termos de comprometimento, o impacto dela, né, a mesma coisa, não mudou nada, essa parte de simulação, resultados, mesma coisa. Depois que ela é analisada e gerado o relatório, vocês vão pegar esse relatório e devolver para o sistema, da análise do impacto dessa requisição. Se vocês vão deferir,
se vocês vão indeferir ou se vocês vão deferir parcialmente. Só que é ainda uma requisição, certo? Depois, aí o processo ele continua lá no C, né? Ele vai tramitando. Vamos dizer que lá no final a requisição ela foi aprovada e virou uma outorga, foi publicada em Diário Oficial, beleza. E aí, com essa informação, vocês vão fazer essa conversão aqui, ó, converter requerimento para outorga, porque o requerimento já vai estar aqui cadastrado no sistema, o seu requerimento. Quando ele for aprovado lá na frente, sair, né, publicação em Diário Oficial, que vocês já vão ter todas essas informações, que é a data de emissão da outorga, a data de validade, vocês vão fazer a conversão da requisição para a outorga. E aí vocês podem incluir aquela outorga no balanço, né? Uma coisa muito importante nessa nova versão é que o requerimento já para evitar também o problema, eu via como um problema também, né? Porque antigamente tudo era outorga. E aí vocês simulavam, no momento lá da simulação, vocês tinham que ter esse cuidado de pegar o processo novo que entrou e só fazer a simulação e não colocar ainda no balanço, né? Agora não. Agora, se é uma requisição, o sistema ele só deixa você simular. Ele nem deixa você ir passar para outra frase que é adicionar no balanço. Porque ainda é uma requisição de outorga. Então, você só simula, certo? Você só pode simular uma requisição de outorga. Depois que você converte a requisição em outorga, aí sim você pode adicionar aquela outorga no balanço. Então, para ficar bem estruturado mesmo, né? Os conceitos e até essa parte de inclusão ou não no balanço. Claro, você vai simular junto com as outras que já estão lá. Exato. A simulação, né? Agora, só uma questão aí. Como é que se diz? Eita, deu um branco agora. Você, então, se você precisar introduzir mais água de outro reservatório, ou seja, que você falou, aí você tem que ir na requisição, mesmo que ela já seja outorga, ela já é outorga, mas você tem que voltar um estágio atrás, ou seja, editar requerimento, não é isso? Editar o requerimento daquela outorga. Requisição, desculpa, é requerimento daquela outorga. E depois converter de novo. Vai para trás, vai para frente. Não. Você não precisa converter mais, porque ela já é uma outorga. Já está convertido. Entendi. Entendeu? Ela já é uma outorga e dentro daquela outorga tem a sua requisição. Certo. Então, certo. Tem aquela requisição que ficou no passado, mas é ali que eu vou fazer as mudanças, né? Isso. Você não vai precisar mais converter, porque pronto, ok. Ela já está outorga. Perfeito. Tá. Ô, Roberto. Oi. Tá vendo? Tô vendo. Eu tentei fazer uma modificação de coordenadas com uma outorga aí. Dentro do reservatório, aí deu erro. Dentro do reservatório? Sim. Inclusive, tá lembrado aquelas outorgas que eu estava fora da bacia? Aí você disse, desloca elas para dentro. Aí eu desloquei elas todinha. E estava constando como as mesmas coordenadas de um reservatório, certo? Quando eu abri hoje o novo sistema, não estava constando o reservatório, estava constando como rio. Tá. Não, é porque eu falei para o Raul agora, vocês não estavam ainda, logo no começo. É o seguinte, alterou, né? Nessa versão nova, a gente perdeu esses links, né? Não tinha como pegar porque mudou a estrutura. Aí vocês vão ter que linkar de novo as outorgas aos reservatórios. As outorgas que estão associadas a reservatórios, vocês têm que fazer esse link de novo aí. Isso... Certo, aí eu entrei um requerimento de uma outorga dessa uma que está no reservatório, em todas, na verdade, aí está lá como rio. Aí eu coloquei reservatório e associei o reservatório. E mudei a coordenada. Só que dá erro. Está dando erro. Entendeu? Mas aí, quando você coloca para reservatório, ele vai pegar a coordenada do reservatório. Você consegue editar Oi?
Deixa Veja eu só, dar uma olhada depois aí, porque assim, eu sei que você já está fazendo aí no reservatório, né? Mas assim, os testes que eu fiz aqui, quando eu associei a outorga no reservatório, é que Ele fica com a do ela já pega, reservatório. e aí você não consegue nem editar. Não consegue mais nem editar. Eu tinha feito como reservatório, as coordenadas do reservatório. Aí, quando eu abri hoje, estava como um rio e... Não, isso aí realmente perdeu a associação. Tem que associar de novo. Ô, Roberto, eu vejo com um pouco de preocupação, vou explicar por quê. Essa alteração conceitual, eu acho que conceitual, ela está perfeita. Esse trâmite, né, perfeito. O problema é o seguinte, é que, como não entra no balanço, se eu analisar essa requisição, fizer a simulação dela, passar, e depois eu pegar um segundo processo e for analisar como essa água não foi alocada, porque trata-se de uma requisição, aí o outro vai passar. E se eu fizer outro, vai passar. E quando eu começar como é que se diz, a validar, converter as requisições, aí vai havendo a alocação de água e vai automaticamente deduzindo o balanço, e o segundo que eu analisei que passaria vai deixar de passar, e o terceiro também, e o quarto. Eu vejo por quê? Porque esse trâmite deveria ser um trâmite rápido, mas nem sempre é. Nem sempre é. Certo. Então, isso aí vai depender muito de quem assina. Então, como estava antes, eu acho que conceitualmente vai estar errado, concordo com você, mas na prática estava a favor da segurança, de que, ou seja, toda vez que eu analisava um processo, que eu passei a analisar, eu adicionava, até porque o índice de retorno por causa de vazão é mínimo. Normalmente por um detalhe, por uma coisa, por outra, mas por alteração de vazão, aí fica muito a critério do técnico de estar vendo ali o balanço hídrico e ali ele alocando aquela água. Então, normalmente é por outras formalidades, aí volta porque precisa ajustar isso, uma coisa ou outra. Então, na prática, o funcionamento, como estava antes, ele é mais real, tá entendendo? Eu fico preocupado por quê? Porque esse processo, conceitualmente, para mim está perfeito. Mas quando a gente vai para a prática, eu vejo um risco muito alto de, quando eu começar a converter processos que eu já analisei, estão ainda na fase de requisição, porque um foi para a CLEM, outro foi para a CRIS, aí começa a dar indeferimento. Tá entendendo? Certo, entendi. Tem um delay aí entre a análise e a conversão da requerimento e outorga. E ainda tem outro delay, que é o seguinte, o técnico, nesse caso, ele vai ter que acompanhar. Porque hoje, como a gente faz, depois que eu analisei, adicionei o balanço, acabou-se. Isso aí fica por conta do administrativo. Vai correr. Sim. Eu só tomo conhecimento quando volta para algum ajuste. E, como eu disse, ajuste de vazão é pouco. A maior parte são formalidades, é uma coisa que... Então, tranquilo. Então, eu posso... eu acho que tá mais... Eu posso ativar, assim, a gente não precisa mudar o conceito de requisição e outorga, né? Deixa a estrutura. Sim. E a gente, é só ativar aqui, Raul, eu posso ativar que a requisição também pode incluir o balanço. Isso, perfeito, isso é rápido e simples. Pronto. Mas eu concordo contigo. Na prática, a gente pensou da maneira conceitual para evitar esses problemas, né? Porque tem para separar a requisição da outorga, essas duas fases. Mas eu concordo contigo, que na prática vocês podem querer colocar já no balanço. Isso. Porque pode ter uma nova requisição ali, entrar. Para você ter ideia, essa parte de acompanhamento. Só um minuto, Fernando. Essa parte de acompanhamento, de se realmente o processo foi assinado e a gente lançar a data, né, de vencimento, esse processo tem processos que a gente não acompanha. A maioria a gente não acompanha isso. De lançar a data, se for otorgado.
A gente só toma conhecimento quando volta, tá entendendo? Então, eu acho que fica a favor da segurança, porque aí vai gerar uns outros problemas, entendeu? Embora conceitualmente esteja correto. Não, mas é tranquilo. Raul, então, deixa eu ver se eu entendi. É só para garantir que aquele processo que você analisou, que não vai deixar de ter água para ele, né? Porque ele já está inserido lá, né? Isso, perfeito. Porque os próximos podem vir, né? Isso. Ok. É só para entender. Bom, essa é uma opinião minha. Eu acho que eu estou retratando do ponto de vista prático, eu concordo. Do ponto de vista prático, eu concordo. Agora vocês têm que tomar esse cuidado, né? Porque é o seguinte, depois vai ter a conversão, né, da outorga. Aí tem que só... Enfim, aí o status já vai ficar incluído no balanço. Beleza. Raul, mas pode acontecer o contrário. Você já incluiu no balanço, tá? E ele pode negativar. Ele pode negativar as próximas outorgas que você está fazendo, que são menores, e essa grandona aí você de repente diz, não quero mais, mas você já analisou várias outras que poderiam dar certo, né? Que poderiam ter incluída. Mas essa daí, Fernando, essa daí, essa requisição, ela precisaria necessariamente, né, ela vai retornar para o técnico. Não tem como ela não retornar, ela vai ter que retornar. Esse problema aí. Vai ter que retornar. Então, o técnico, ele vai passar a ter conhecimento de que aquela outorga ali não vai poder ser deferida, entendeu? Só tem que ter esse cuidado mesmo, porque se chegar lá na frente e for indeferido, vocês vão precisar tirar ela do balanço. Porque, mas quem vai indeferir somos nós. Ele volta ao questionamento, tá entendendo? Quem vai indeferir somos nós. Mas imagine também a situação, Lauro. Você deferiu, tecnicamente você deferiu. Isso. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que chegue lá e... Isso, aí vai voltar para a gente, que foi indeferido por outro processo. Aí vocês precisam retirar do balanço, né? Sim. Mas assim, como vocês têm controle, né, do processo, vocês acompanham, acho que não é um problema. Isso. Mas beleza, só tem que ter esse cuidado, né? Mas eu vou permitir aqui no simulador para que uma requisição ela possa ser incluída no balanço, sem problema, dá para fazer. Só para garantir que ela não seja bloqueada pelas próximas, né? E isso é um critério que o próprio analista pode ver. Você pode ver, Raul, que aquela ali, você quer garantir aquela que é importante, que é do governo, ou da Compesa, ou você quer garantir aquela, você garante, você mesmo, a seu critério, né? Eu acho que aí fica bom. Não. Isso não vai ser a seu critério, não. Isso aí vai ser... Quando você fizer a simulação, ele vai alocar aquela água. Entendeu? Sim, eu estou querendo dizer o seguinte, que você pode alocar a água logo, porque antes de você fazer todas as verificações, né? Não, é o processo de análise normal. Você vai analisar e dentro da disponibilidade existente você vai deferir ou indeferir, né? Tá bom. Como a gente fazia antes, era assim, dessa forma. A gente alocava primeiro, depois se desse alguma zebra, como a gente estava fazendo antes, no próprio sistema, né? Estava já adicionando. Sim, estava adicionando, estava podendo cadastrar. Aqui, tem as duas outorgas que eu inseri. Estou no simulador de outorgas agora, tá? Então, no simulador eu posso simular e posso adicionar, porque essas outorgas elas estão vigentes, né? Então, o normal já é adicionar no balanço. Tudo que você importou, que já está como vigente, a recomendação é, depois que importar, já adicionando no balanço, né? Porque já tá tirando água, né? Já está alocando essa água aqui. Agora vamos para a requisição, né? A requisição, vou voltar aqui para o gerenciador de outorgas. A requisição, vamos lá. Aí vocês chega um processo novo na mão de vocês, né? Um processo de requisição de outorga, um pedido novo. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão cadastrar aqui, no novo requerimento de outorga, certo? Também, pessoal, existe uma opção de importar
o requerimento do banco, mas como vocês não têm ainda, né, que é o sistema de informações de recursos hídricos, né, que é o módulo de gestão de outorgas, porque essa outorga aqui, essa importação, seria, por exemplo, uma requisição que foi criada pelo requerente, usando o sistema, né? Então, ele vai, acessa, cadastra, envia, aí tem toda a fase de validação até chegar na fase de análise técnica. Aí, depois que chega nessa fase de análise técnica, você poderia importar. Só que como vocês ainda não têm, né, esse módulo, que é o módulo de cadastro eletrônico da requisição de outorga, então vocês vão ter que fazer esse cadastro, como vocês estão fazendo já, né? Vocês já estão fazendo esse cadastro aqui, mas é um cadastro de uma requisição. Então vocês vão vir aqui em novo cadastro e vão fazer o cadastro, né, usando o formulário padrão que vocês já conhecem. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Só que a única mudança é que vocês não vão precisar preencher isso aqui. Agora, o que é que eu vou fazer, né? Com essa observação do raro, eu vou criar um campo, né, do processo e do protocolo para colocar aqui já na requisição, certo? Para que já na requisição já tenha essas informações. Beleza. Eu vou fazer aqui para facilitar. Eu já tinha cadastrado aqui no banco um requerimento e vou importar aqui, tá? É como se fosse um requerimento que veio lá do sistema, né? Veio lá do sistema web, que um usuário ele fez o cadastro, né? Ali pelo sistema, e aqui eu vou importar um requerimento aqui, ó, da usina Suma Uma, importar selecionado, e aí, ó, veja só, aí, agora aqui é uma requisição, vocês estão vendo aqui, ó, requisição, certo? Eu importei essa requisição, ou quando vocês cadastrarem também uma requisição, quando vocês cadastrarem, vai aparecer como uma requisição, beleza? Nesse caso aqui, como falei para vocês, ó, ele tem um número, mas não tem um número do processo. Eu vou editar. Também a requisição ela não aparece data de vencimento, porque não é uma outorga ainda. Então, esse campo aqui fica vazio. Quem quiser falar, pode falar. Alguém abriu o microfone para falar? Não, né? Posso continuar? Muito bem. Aí, então, aqui está o cadastro. Eu vou editar aqui o cadastro de outorga, só para vocês visualizarem aqui os dados, mas é a mesma coisa, né? Como a gente já estava... Eu apresentei para vocês, né? Então, tem aquelas mesmas informações, né? Informação do nome do requerente, o CPF, o CNPJ, ó, aqui, né? Endereço, uso da água, se está tirando do rio ou do reservatório, as informações de retirada, certo? Então, não mudou nada, não. É a mesma coisa. Beleza? Então, vocês podem também editar. Depois, uma vez cadastrado, vocês podem vir aqui e editar o requerimento, certo? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou atualizar aqui o shapefile. Atualizar, porque o shapefile já foi criado, né? Só vou dar uma atualizada para ela aparecer aqui no mapa. Tá vendo aqui o pontinho preto? Eu vou colocar aqui o rótulo pelo processo. Você vê que aqui no rótulo ele aparece o número, né, do SIGA, né, que o SIGA gerou, mas aí eu vou mudar, né, vai aparecer o número do processo já também. Aí seria interessante, né, como a sugestão aí que o Fernando colocou, colocar um identificador aqui no final, o IS, não sei, um asterisco, alguma coisa para que vocês identifiquem também. Porque as requisições, elas vão ser plotadas aqui como preto. Por quê? Porque ela não tem data de vencimento. Essas categorias aqui são por data de vencimento. E como a requisição não tem, então ela fica como preto. Certo? Mas para diferenciar de uma outorga vencida, que também é plotada em preto, aí vocês precisam de algum identificador aqui no número do processo. Mas também que é muito tranquilo fazer. Eu vou aqui fazer a simulação dessa requisição agora. Então, vamos lá. Eu estou na fase agora da análise de uma requisição, né? Então, eu vou aqui em simulador. Eu vou pegar a requisição agora. Você está vendo? Só está cadastrada. E vou simular. Você vê, nessa fase aqui, eu nem conseguiria colocar no balanço. Ó. Ele não faz nada. Se eu adicionar no balanço, ele não faz nada. Mas vou ativar isso aí, certo? Então,
do jeito que está agora, ele só simula. Beleza? Então, só simulei. Vamos ver os resultados. Os resultados não mudaram absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, aqui, visualizador de outorgas. Eu vou visualizar aqui a requisição, certo? Só para que a gente faça. Porque as requisições é uma coisa legal, né? Porque quando ela está aqui na fase simulada, esse status simulado, a gente consegue, como estava também antes, né, fazer aquela comparação do pré-impacto e do pós-impacto, né? Antes estava assim também. Então, continua. Essa comparação do pré-impacto com pós-impacto é só para o status simulado. Eu vou fazer a visualização. Veja só. Aqui é o pré-impactado, certo? Eu estou analisando aqui essa requisição. Você vê que não tem, nessa mini bacia, não tem nenhuma outra informação, então pré-impactado não tem demanda ainda, porque a requisição não foi lançada. Mas no pós-impactado, com ela, na mini bacia, você vê que já tem o efeito dela aqui no pós-impactado. No pré-impactado, não tem ela ainda, no pós-impactado tem ela ainda, certo? Mesma coisa, né? O perfil também, em janeiro, pré-impactado, pós-impactado. Os usuários impactados, vejam só, o que são os usuários impactados? Ele vai fazer uma busca dos outorgados já, que estão a jusante daquela requisição que eu estou analisando. Então, nesse caso aqui, essa outorga, né, que já está vigente, que é a 00441. Tá vendo aqui? E você vê que essa requisição, mesmo antes, aqui no pré-impactado, já está com saldo negativo. No pós-impactado já fica mais negativo ainda, né, se eu colocar essa requisição. Então, pré-impactado, essa outorga já está com balanço negativo. No pós-impactado, piora, porque eu já vou ter essa demanda, já vai comprometer mais também as demandas aqui nos usuários que estão a jusante dela. Enfim, não muda nada. Aqui eu posso gerar o relatório, como eu estava gerando, e aquela coisa que eu falei, né? Aqui, ó. Aqui está aparecendo o SEMAR, pessoal, porque eu estou no projeto da SEMAR, né? Mas eu acho que para vocês aí aparece a PAC. Aqui, eu vou colocar aqui os processos também, né? Aqui, como é uma requisição, ele está colocando aqui no campo do processo, ele está colocando o número da requisição também, mas aí eu vou atualizar vou colocar esse campo de processo e vai estar resolvido também. Mas é a mesma coisa, dá para gerar o relatório e fazer o nome do arquivo aqui. Então, pessoal, deixa eu voltar lá para o gerenciador, porque a mudança principal é no gerenciador de outorgas, né, que vem esse conceito da requisição. O resto, como vocês viram, simulação, visualização de resultados, é a mesma coisa, não mudou nada. Então, tem essa parte. Outra coisa que a gente pode fazer, veja só, eu posso remover tanto uma outorga como o requerimento. Só que, não sei se vocês lembram, comparando com a versão anterior, aqui era deletar, né? Deletar uma outorga. Então, antigamente, na versão anterior, a gente deletava a outorga e a outorga era deletada do banco. Isso era um perigo, assim, era um risco muito grande, né? Porque vocês tinham esse poder, né? Cada um poderia deletar a outorga que quisesse do banco. Então, para evitar isso, as outorgas, elas vão ficar no banco lá, né? Então, se você quiser tirar ela do projeto, você só vai remover, mas ela não vai ser deletada do banco de dados. Então, você remove do seu projeto só aquela requisição ou aquela outorga. Então, você remove. E se você quiser importar no futuro, ela de novo, você pode importar de novo usando o processo de importação, porque ela já está cadastrada no banco, né? Tanto o requerimento ou a outorga, ela já está cadastrada, e você pode importar de novo. Vou fazer uma demonstração aqui só para mostrar para vocês. Ó. Então, aqui está a requisição, né? Eu vou remover ela. Veja só, vou remover a requisição. Mesma coisa, eu vou aqui colocar ela para cá, só tenho ela, e vou remover. Deletar,
ele vai pedir para uma confirmação, tem que digitar aqui o deletar. Depois que ele você confirmou, você vê que a requisição ela saiu do projeto e o shape já foi automaticamente atualizado aqui. Ó. Ela saiu tanto do gerenciador de outorgas, como também lá do shapefile. Ele já atualizou automaticamente. E aí vamos dizer, eu removi do projeto, então ela não existe mais. E como eu falei, ela existe ainda, ela está lá no banco de dados, quietinha lá. Se você quiser importar ela de novo para o seu projeto, é só vir aqui de novo. Ó. Arquivo, importar requerimento de outorga e ela vai aparecer aqui para você, importar de novo, tá vendo? Então eu poderia importar de novo aqui. E ela aparecer de novo no meu projeto. Certo? Então, isso era um perigo muito grande, né? Antes estava como deletar, né? Então aí era um risco assim enorme. Mas é isso aí. Eu acho que isso aí vai ser bom, porque quando a outorga vencer e o requerente requerer uma renovação, a gente vai e puxa ela de novo, né? E faz as alterações lá em requerimento. Não é isso? As alterações que ele quer, não é isso? É verdade. Pronto, então vai ser uma mão na roda isso aí. E a outra coisa também que é importante é quando a gente notifica que o cara não atende tempestivamente. Aí a gente tira, né? A gente tira... remove, e aí quando ele entrar de novo, a gente tem como resgatar aquilo ali. Né? Resgata de novo. E não atrapalha aqueles que vêm antes dele dar a resposta. Se ele demorar muito a dar a resposta, a gente vai introduzindo as outorgas novas, né? Não é isso que eu entendi. Isso. Mas é isso. No caso aí, veja bem, essa requisição, se tivéssemos outras requisições a jusante, essas requisições, elas, como está aí, elas não constariam no balanço, né? Não, aí agora, quando a gente conversou aqui, aí ela vai constar lá e a gente vai saber lá. Pronto, beleza. Se tiver no status adicionado no balanço, aí aquela requisição ela vai aparecer nos usuários impactados. Pronto. Aí pode ficar tranquilo aí que vai aparecer. Até deixa eu colocar aqui, ó, atualizar o shape para vocês verem um negócio aqui, ó. Deixa eu só perguntar um negócio. Quando você deletou, eu posso estar falando que não entendo, mas só assim, quando você deletou... Removi, deletei não. Quando deletou não, se você removeu, automaticamente a outorga caiu fora, né? Essa outorgazinha preta que estava, que é a requisição. Automaticamente. Quando a gente acrescenta que gera, não teria como tu também fazer com que automaticamente, né? Já que você aperfeiçoou do lado, a gente já cobra do outro. Boa. Não, vou fazer. Quando botar, sem precisar ter que criar e atualizar, entendeu? Ele automaticamente já faz um comandozinho, ele já... é um comandozinho de atualizar. Como é essa história, tu não falou direito? Fala aí, como é? Não entendi, Raul, o que aconteceu. Não, porque toda vez que a gente incluía um processo novo, aí a gente tinha que criar e atualizar, para a gente poder visualizar. E aí, ele já mostrou que na remoção ele já tirou automaticamente. Eu digo, então pega esse comandozinho e já volta a atualizar também. É um comando, realmente é um comando. Aí já fica melhor. É para atualizar automaticamente, né? Isso atualizar o shapefile aqui. Entendi. Não, beleza. Ô, Roberto, eu vou explorar mais ainda, que são coisas que a gente, à medida que vai usando, eu andei analisando os processos, no processo antigo, mas eu estou vendo que o que mudou basicamente foi essa parte aí, né? Essa conceitual dessa parte de gerenciamento de outorga. Mas uma coisa que poderia nos ajudar muito é o seguinte: você tem praticamente todas as informações que puxa do requerimento, você preenche no relatório, né? No parecer hidrológico. Isso. Se eu lhe desse um modelo de outorga para a gente gerar um PDF, Roberto, é o seguinte, 80% das outorgas de irrigação vão ser esse. De abastecimento vai ser esse modelo aqui.
Tu não poderia não fazer como gera o parecer, gerar o próprio termo? Sim, a gente cria um modelo de relatório, né? Agora, isso é só para a parte de irrigação. Termo de outorga, para gerar o termo de outorga. Porque hoje o termo de outorga está sendo gerado totalmente à parte. O termo de outorga, não é um relatório, é o termo de outorga. Não, dá. Nosso interesse. Vamos fazer. Aí isso é uma mão na roda, rapaz. Porque, vamos fazer aqui no visualizador. Por exemplo, o que a gente ganhou com esse parecer, tá entendendo? Mas o termo de outorga a gente está fazendo totalmente fora, né? Então, agora, veja, viu? Você colocou uma coisa interessante, porque, na verdade, o relatório ele só se aplica à requisição. E o termo de outorga é da outorga, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o relatório ele só é aplicado à requisição. Mas eu vou explicar como é que funciona na prática. Na prática, funciona o seguinte: a gente faz o parecer hidrológico e a gente faz o termo de outorga e já vai tudo prontinho para a mão do gestor. Então, na realidade, sai das nossas mãos tanto dois documentos. Dois documentos, exatamente. Então, vai tudo pronto. O gestor só faz o seguinte: ele analisa o parecer nosso e ele assina a outorga. E vê se tem alguma inconformidade, alguma coisa no termo de outorga. A gente errou. Como é um trabalho manual, isso aí, inclusive, vai reduzir muito os erros da produção do termo de outorga. Então, hoje, na prática, é o seguinte: sai das nossas mãos do analista o parecer e o termo. O gestor só faz, está tudo correto, ele assina. Só isso. Está entendendo? Então, se o sistema gerasse o termo também, pode ser nessa fase de não tem problema não, mas gerando já nos ajuda bastante. Está entendendo? Teria outra opção aqui, né? Claro. Seria um relatório e um termo. Eu acho que para o termo isso não funciona não, porque o termo de outorga tem que ser um arquivo gerado pelo SEI, para o gestor assinar, entendeu? Eletronicamente. E você fazendo tudo fora, você vai fazer um PDF. Não, mas veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: se ele gera o termo de outorga, tá certo? Eu posso muito bem copiar esse termo de outorga e jogar no SEI, ele pronto. O conteúdo tá falando, copiar e colar. O conteúdo, exatamente, o conteúdo. Tem que ver, porque quando você faz essas colagens assim, ele acaba colando lá também, todo deformado, você tem que editar de todo jeito, entendeu? Lá no SEI, você tá falando, né? Aí você copia um negócio, quando cola lá, a formatação toda troncha, aí você tem que ajeitar, entendeu? Eu não tenho que ver isso aí. Como é que faz hoje, já tem um modelo pronto dentro do SEI, você só faz trocar as informações, né? Rapaz, é o seguinte, se a gente estivesse trabalhando no... Esse parte do termo, viu, Raul? Essa parte do termo de outorga, ela deveria ser associada à parte que é o que a gente está desenvolvendo, que é um módulo de gestão de outorgas, que é a parte do gerente, entendeu? Porque a obrigação de vocês é gerar o relatório técnico, né? O parecer técnico. Aí ela vai tramitando e vai ter também que ser gerado um termo de outorga numa fase para depois ela ser publicada. Beleza. Só que é no trâmite, né? Depois que vocês fazem essa análise técnica, aí vai tendo mais fase e depois gera Só que caiu para você. Essa responsabilidade eu entendo. Essa responsabilidade, conceitualmente, eu concordo com você plenamente. Gênero, número e grau. Que a parte nossa vai até a emissão do parecer hidrológico. Mas na prática é assim que funciona. A gente minuta o termo de outorga e segue os dois. Porque entendeu? Quanto mais alto o cargo... É o seguinte, isso que o Renato está falando é verdade. Raul, quanto mais alto o cargo, menos eles querem fazer nada, né? Não quer fazer mais nada. Olha, nós estamos gravando, viu? Nós estamos gravando e foi você que falou isso. Não, mas peraí. Pois é. Tá gravado. O Clênio vai assistir isso aí. O Clênio vai assistir também. Mas Clênio eu defendo. O Clênio é um cara que faz tudo. Ele não tem problema, não. Boa. Roberto, o que Renato está falando é verdade. É porque eu pensei um pouco
na forma que eu estou fazendo. Como eu estou analisando processos físicos, né? Então, esses processos físicos, isso aí seria uma mão na roda, que é como a gente estava analisando antes, né? Mas essa questão do SEI, no SEI, quando você bota no SEI, a formatação é diferente. A única forma, assim, de realmente a gente só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, um documento possível que você gerasse de minuta, era se você gerasse no formato Word, mas você já disse que essa biblioteca é complicada porque ela é paga, né? Mas aqui, o que a gente pode fazer também é fazer tipo um campo, né, onde ele geraria esse texto para vocês e vocês copiariam aqui do sistema e colariam lá no SEI. Né? Se é um texto padrão, se é um texto padrão... O problema na hora de colar, que o editor do C é muito limitado. Aí você copia uma coisa, quando cola lá, vai troncho, sabe? Mas não precisa. Peraí. O modelo no C, eu acho só que faz editar alguns campos, né? Número referente, coordenar, essas coisas. Renato, mas é pouca coisa, rapaz. Não precisa ficar muito bonitinho, não. Precisa ficar certo. Não precisa. Assim, vocês precisam do texto, né? Vocês precisam do texto. Mas exatamente, eu acho facilidade, entendeu? Quando você cola, você destrói a formatação. Renato, veja só. Mas tem umas opções de formatação lá também. Eu acho que, veja bem, mesmo que você tenha que formatar alguma outra coisa, formatar a tabela, tudinho, mas eu acho essa ideia do texto, eu acho que vai nos ajudar, entendeu? De a gente pegar e colar. A gente pode amadurecer isso, mas eu acho que isso nos ajudaria. É uma alternativa. Mas assim, daria, pô, não sei como é que tá a fase aí do sistema aí de informações, de recursos hídricos. Já começou? Vocês estão sabendo? Eu faço a menor ideia. Rapaz, eu não sei. Falar com o Clem. Falar com o Clem, né? Mas vocês participaram da... Rapaz, a gente ia participar e a Fundepes não tinha documentação necessária e estava com alguns problemas lá no banco, não conseguiu as certificações e a gente não conseguiu participar. Eu escrevi toda a proposta e, enfim. Foi mesmo, bicho. A Fundepes foi triste. Que pena. Foi assim, na véspera ela comunicou pra gente, não conseguimos do certificado aqui. Aí, tá bom, beleza. Mas depois eu pergunto pro Clênio como é que tá a situação. Mas essa situação aí pode fazer o seguinte também. Pegar já um termo pronto, feito no SEI, né? Com a formatação do SEI. Sim. E aí tu faz o teu modelo a partir disso, entendeu? A formatação lá é simples, entendeu? Ótimo. Em vez de fazer pelo sistema, colar lá, você faz o contrário. Para tentar gerar uma formatação compatível com o SEI, né? De lá, pronto. Repetindo, lá nossa, bem simples mesmo. No máximo um negrito e uma tabelinha, não tem muita coisa não. Porque até no Word, viu, Raul e Renato? Até no Word, se você copiar e colar no SEI, vai desconfigurar. Essa eu tô dizendo. Realmente tem que ser um texto bem padrão, sem muitos caracteres especiais. Para que quando você copiar e colar lá, o texto fique íntegro. Mas lá é simples, eu não tô falando, no máximo um negrito e uma tabela. É isso mesmo. Não tem muita coisa não. Beleza. Eu posso mandar para você, só para tu dar uma olhada. Tranquilo. Beleza. Pronto, é isso. Vou voltar aqui no gerenciador. Tá. Querendo mostrar aqui. Deixa eu fazer a simulação dessa requisição de novo. Para mostrar aqui no mapa, certo? Simular. O que aconteceu? Probleminha aqui. Até vou checar esse bug aqui. Tu conseguisse ver aquele negócio, Roberto, Consegui, classificar os processos, né? Sim, tá normal agora. Vou te dar uma testada aí para ver se... Beleza. Se funciona.
Eu acho que o meu projeto, pelo menos a bacia do Una, eu vou fazer do zero. Essa versão nova aí, porque para não tentar dar continuidade ao projeto que já tem, e de repente dar um problema, tem que consertar de novo, aí eu acho melhor fazer logo do zero. Não, o meu já está com processo novo, já ignorei a PGO, já estou analisando pelo SIGA, tudinho. Já está vários processos analisados. Aqui na parte... o meu. Deixa eu plotar de novo aqui. É porque o meu é uma versão, eu acho que eu fiz assim há mais tempo, aí tem algumas coisas que não está compatível com essa versão nova do SIGA, entendeu? Sim, aí eu vou fazer o projeto do zero. Pelo menos do 1. Eu acho do Capibaribe e vou ver se está dando tudo certinho. Se não, vou ter que refazer. Essa parte de associação mesmo de processo com reservatório só tinha um. Então acho que dá para fazer de novo, entendeu? Aqui, ó. O nosso zerado, tudo certinho. Nessa parte de mapa de comprometimento hídrico, ó, só para vocês visualizarem, veja que o impacto da requisição ela não aparece porque não está no banco, né? Não está no balanço, né? Só as outorgas. Tá vendo aí? Então, dá para... Depois que você fizer essa alteração, né? Aí essa alteração vai precisar gerar uma nova versão, Humberto? Não, vai, do instalador vai. Vai, né? Vai. Então tá bom. Outra coisa aqui, ó. Aqui também aí continua normal aqui, né? Para a gente identificar aqui o balanço, né? Aqui, clicando no trecho, está funcionando aqui a disponibilidade. Eita, que eu estou criando um projeto novo, né? Teria que importar de novo, mas as demandas estão aqui também. Então, não mudou nada, essa parte de identificação, mas aqui para requisição vai ficar zero. Ó. Vai ficar zero porque é uma requisição, né? Só se ela tiver adicionada no balanço. Roberto, é uma coisa que eu sinto falta é o seguinte, quando eu vou em dados de entrada, gerenciador de outorga, e eu clico lá na outorga, que eu acabei de acrescentar, uma outorga que eu estou analisando, aí eu clico nela e aqui no Shapefile não fica amarelinha. Isso aí teria como fazer? A seleção, né? A seleção. Aqui no gerenciador? Sim. Isso aqui é complicado. Mas era interessante, né? Fazer essa seleção. Porque como eu ploto o mapa, né? Tem que plotar o mapazinho, aí já ajuda. Normalmente aí eu vou por a tabela de atributos, né? Mas às vezes tem muita outorga, entendeu? E às vezes, tudo bem, ela sempre fica por último, né? Na tabela de atributos ela sempre fica por último, mas às vezes eu quero achar outra. Eu não consigo achar. E quando é no gerenciador de outorga, eu tenho como selecionar lá em cima, como se fosse aqueles filtros de tabela de Excel, né? Entendi. Você, por exemplo, tem essa parte também da seleção. Isso, de outras. Do gerenciador de outorga. Do gerenciador de outorga também. Exatamente. Quando eu selecionar a linha, ele seleciona aqui no shape. Isso, exatamente. Se for possível, mas isso aí... Interessante essa função aí. Eu vou tentar aqui para ver se consigo. É porque é o seguinte, não sei se você... Porque lá no ArcGIS não tem essa função, gerenciador, esse é um módulo, na verdade. Mas lá, quando você vai à tabela de atributo, ele seleciona. Mas você pode também... aqui na tabela de atributos também, né? Na tabela de atributos eu sei que funciona. Isso eu sei que funciona. Mas, exatamente. Na tabela de atributos, normalmente eu tenho usado pela tabela de atributos. Mas, quando no ArcGIS, eu normalmente faço o seguinte, eu clico no processo, aqui em processo, e eu vou lá e digito uma busca. E aí ele vai exatamente para aquela ali e eu dou um zoom. O ArcGIS tem isso. Você clica lá, aí por exemplo, eu quero processo 1023. Aí eu vou lá, 1023, aí ele vai direto lá
e ele tem lá uma lupazinha naquele que você selecionou. Aí ele vai lá e pá, já me leva direto para lá, entendeu? Ah, mas aqui também dá para fazer isso. Aqui, tá. Ó. Aqui, ó. Clica no botão direito. Aqui na linha, zoom a feição. Não, mas eu digo para achar. Eu quero achar, porque tem 180, vamos supor, 180 processos. Aí eu vou clicar na coluna processo, tá entendendo? Certo. Na coluna processo, e lá no ArcGIS eu consigo digitar o número do processo que eu quero. Ah, entendi. Entendeu? Realmente, aí ele me fazer. leva até lá, tá entendendo? Porque às vezes eu passo horas procurando ali para tentar achar aquele que eu estou querendo. Aqui essa parte de filtro e de busca, aqui a gente faz no gerenciador de outorgas, mas não tem como... Mas não tem como visualizar, exatamente. Entendi. Porque aqui você pode, né? Exatamente. Até mas, por ordenar... exemplo, quando eu clico aí eu não sei qual tá entendendo? Aí ele não muda a cor, se ele mudasse, aí resolvia. Eu vou botar aqui a função, a mesma função aqui da tabela de atributos, né? Dar o zoom aqui. Pronto, aí resolvia. Aí resolvia o zoom, né? Resolvia completamente, aqui. Zoom na feição. Pronto, acabou. Zoom na feição no gerenciador de outorga. Não, aí acabou-se. O que eu sinto falta, às vezes, é uma ferramentazinha para você saber onde é que fica um ponto de captação, sem ter que cadastrar, entendeu? Mas eu tenho uma coordenada, eu quero saber onde é que cai. É só botar a coordenada e botar um ponto lá. O localizador, né? Você fala? Porque hoje, para saber, eu teria que cadastrar e tal. Mas só para coordenada mesmo, para saber onde é que cai. Realmente. Isso aí eu também senti falta. Isso aí dá para... É fácil, tranquilo. Dá para colocar uma funçãozinha aqui no SIG, como no ArcGIS tem, que aí você digita a coordenada, XY, aí ele mostra o ponto ou uma cruzinha, né? Às vezes isso já dá para resolver um bocado de coisa, sabe? Só para saber para vocês se localizarem, porque o jeito que está aqui é só pelo mouse mesmo, né? O mouse ele vai em tempo real, ele vai mostrando aqui. Se puder, nesse localizador, fazer igual o ArcGIS faz, o ArcGIS você digita lá as duas coordenadas, aí ele começa a mostrar, né? Ele mostra onde é aquele ponto. Aí depois ele diz assim, quer fixar, um negócio assim, quer acrescentar, mas só visualmente, que não tem valor para nada, é só visualmente. Se puder aí... nesse que aí coordenada, depois eu deleto, aí exatamente. Gera um xizinho, sei lá, qualquer... Sim, a gente já tem... A gente tem até essa função aqui, não sei se vocês sabem, mas vocês até poderiam fazer isso pelo delineação de autobacia aqui, ó. Se vocês pegassem e digitassem aqui latitude e longitude e verificar no mapa, ele ia botar o pontinho provisório também. Mas eu concordo com vocês que a gente poderia fazer uma função. Exatamente isso, Mas é isso que vocês querem aqui. É a mesma coisa. E até tem o zoom e tem o verificar. Ó, só para vocês verem aqui, ó. Então vou pegar aqui, ó, digitar coordenadas. Vou pegar essas coordenadas aqui, copiar. É mesmo. Mas daria, provisoriamente, daria para fazer por aqui, sabe? Provisoriamente. Isso é onde? É no delimitador de bacias, de autobacias. Tá em caixa de ferramentas, Caixa de ferramentas? Caixa de ferramentas. Não. Dados de entrada, aí a última opção. Acho que você usa essa função uma vez, né? Aí por isso que não tá nem lembrado. Sei lá, aí você pega aqui, ó, menos 36,5, menos 9,68, certo? Aí grau decimal, verificar no mapa, vamos ver. Ó o pontinho lá. Isso mesmo. Pronto. Ó o zoom. Pronto, aí beleza. Então... E poderia deixá-lo? Aí não. Se cancelar, eu acho que ele some. Se cancelar, ele limpa. Mas eu poderia colocar, Raul, uma função aqui, que é a mesma coisa. Certo. E ter essa opção de manter ou limpar. Pronto.
Tá tranquilo. Agora ele ia manter só de forma simbólica, né? Só não é um arquivo, entendeu? Não é uma simbologia, não é um shapefile. Não, é só uma imagem mesmo ali, só para a gente fixar, somente. Só uma representação mesmo, gráfica. Pronto. Eu acho que fica melhor até para o seu sistema, tá entendendo? Porque fica... Inclusive, Raro, eu estava até pensando, porque vê, tanto o KINA quanto esse sistema usa a coordenada decimal. E no formulário da gente ainda está com 1 grau, minuto, segundo. Por que eu poderia converter isso, sabe? Porque não tem mais necessidade de estar colocando 1 minuto, segundo. Deixava tudo decimal mesmo, uma coisa só. O KINA usa, né? Decimal também, é verdade. Mudar o formulário da gente, deixar lá como 1 grau decimal mesmo, pronto. Talvez seja até mais fácil para o requerente também. Eu acharia melhor. Agora, isso aí tem que partir da gestão mesmo. De ver se que eles acham. Porque é uma coisa tão... Já está tão consolidada. Porque na parte está ficando em desuso, entendeu? A gente está usando tudo grau decimal. Não, mas o banco de dados pré-histórico que a gente tem é tudo grau, minuto, segundo. Né? Mas lá é manual, né? Não tem nem campo, é tudo... Exatamente. É manual. Exatamente. Se você botar lá 100 graus, 500 graus, ele aceita. Na realidade, viu, Roberto? Renato falando nisso, me lembrou uma necessidade que tem sido em função disso, exatamente em função disso. E eu pergunto a você, isso seria possível também fazer aí? Que é o seguinte, toda vez que eu pego um processo, eu tenho que abrir o site da calculadora INPE para poder digitar todinho, para ter que botar grau decimal. Eu pergunto a tu, no próprio formulário aí, tu tem como fazer isso? Fica ruim? No formulário tem também. Tem 2 opções de entrada de coordenadas, né? Tem? Pronto. Agora... Sim, diga. Mas aí ia ficar 2 formatos no banco? Não. No banco ele leva em tudo decimal, né? Tem que ficar em um só, né? Mas aí tem um problema, porque o nosso formulário ele não está preparado, ele está preparado para um campo só, sabe? Teria que criar 3 campos, né? Para cada coordenada, né? Ô, Roberto, eu pergunto a você, tem como você botar uma ferramenta à parte para a gente poder fazer isso, para não ter que ir para uma calculadora? Isso aí é tranquilo aqui. Tranquilo? Eu posso colocar uma ferramentazinha aqui para você converter aqui dentro. Pronto. Tranquilo. Eu uso pelo QGIS. Pronto, eu vou fazer assim, então, colocar uma ferramenta para converter, só para... Isso. Para vocês não saírem para outra ferramenta. E essa questão que o Renato levantou de mudar o formulário para grau decimal, a gente pode falar com o cliente para ver o que ele acha, entendeu? Que aí seria a forma de entrada do requerente, né? Sim. E de vez em quando ainda vem UTM, né? Que eu acho pior ainda, né? Pior ainda, é verdade. Às vezes o pessoal manda UTM. Verdade. Aí, às vezes manda em UTM e nem diz qual é a zona da coordenada. Diz não. É por isso que, às vezes, eu tenho que consultar o mapa, entendeu? Meio que chutar a coordenada assim, para saber onde é que tá caindo, mais ou menos. O tema é complicado, porque aí tem as zonas. Né? Verdade. Tranquilo. E aí, vocês estão tranquilos aqui? Entenderam tudo aqui no gerenciador, as mudanças? Agora tem que praticar, né? Praticar agora. Eu vou fazer o meu Duna do zero, porque eu estava colocando as vazões e na hora de mandar ele gerar, não estava ficando tudo zerado. Aí eu acho que é isso que eu estava te dizendo, né? Que é um projeto mais antigo, que não estava compatível com a versão nova, aí precisa fazer ele do zero. Para ficar bem redondinho. Deixa eu ver aqui a questão do reservatório. Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Assim, minha preocupação gira em torno dessa questão do reservatório. Por quê? Porque eu já outorguei construção de reservatório de obra hídrica. Inclusive, eu falei para você, né, que tem, quando você bota, ao invés de você botar captação ou outro, se você botar construção de obra hídrica, isso dá um rolo do caramba. Depois o teu projeto passa a não abrir. É um rolo medonho. Sim. Acho que está resolvido isso aí, viu, Raul? Está resolvido, né? Pronto. Tá resolvido agora. E como é que se diz? Deixa eu cadastrar aqui para tu ver. Ó.
é rápido, não mudou, né? E a associação. E assim, não mudou nada. Parte de reservatórios, criar novo. Eu vou colocar aqui o nome geral aqui, reservatório 01 e latitude, longitude, só para... Pronto, aí aqui a gente precisa colocar a disponibilidade, colocar tudo constante. Dá para copiar e colar agora, né? E o que é liberado a jusante. Aí ele vai cadastrar o reservatório. Essas informações podem também ser editadas, né? Vocês sabem bem. Deixa eu gerar aqui o shape. Isso aí já poderia botar também, né? Naquele modo automático, né? De gerar. Sim, boa. Tanto para reservatório também, né? Como é que é? Atualizar, shapefile. Vou botar aqui. Dá para fazer. Então, acho que não dá para fazer porque ele está criando, né? Porque primeiro tu tem que criar. Dá para atualizar. Não, exatamente. Mas depois que ele criar, beleza. Exatamente. Mas aquilo serve para atualizar, né? Tá. Mas dá para verificar isso. Se ele tiver criado já, ele atualiza automaticamente. Sim, aí tem essa coisa, né? O reservatório fica por trás, mas aí já tem aquela função que a gente resolveu. Tem que resolver isso aqui já, né? Que é o categoria aparência, permitir sobreposições, né? Resolveu, foi? Ótimo. Resolveu, né? Resolveu. Maravilha. Aí, por exemplo, o reservatório aqui, a gente tá vendo, né, em cima do... Porque o shape tá em cima, né? Tá vendo? Aí. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o rótulo. Opa, número não, processo. Certo, e aqui está o reservatório. E agora eu vou associar, viu? Vamos ver se vai funcionar. Gerenciador de outorgas. A outorga mesmo é a 2403. 2403, essa daqui. Editar requerimento, certo? Certo. Editar requerimento. Aí eu vou aqui em uso da água e vou colocar aqui o tipo, né? Tipo seria reservatório e ele vai aparecer aqui o reservatório. Quando ele clica, ele já trava aqui a coordenada. Isso, exatamente. Aí já associei, vou aqui editar. Está processando, porque ele atualizou a requisição, né? Atualizou a requisição e vinculou a outorga, que tem aquela requisição, para o reservatório. Falta simular agora, né? Falta simular. Vamos ver. Simular, reservatório. Simulação, simular e vou adicionar no balanço, né? Beleza, aí agora vamos ver como é que está o reservatório. Visualizador, vê impacto. Tá vendo? Tá aqui a outorga. Tá aparecendo o tracinho dela e aqui a informação dela. Tá vendo aqui? 2017. Tá vinculado. Beleza. Então, na realidade, não precisaria simular ela também, não, né? Não, ele já atualiza automaticamente. Ó. Veja só, eu vou atualizar aqui o mapinha, essas cores, né? Só vou atualizar aqui resultados. E ela está constando no Rio também? Não. Então, já tirou do Rio, né? Já tirou do Rio, né? Vamos ver. Eu só vou atualizar aqui o mapa de comprometimento. Para sair, né?
Saiu, tá vendo? Uhum. Não tá, a outorga não está mais impactando o rio. Pronto, porque ela está ligada ao reservatório. Por favor, Roberto, entra lá em resultados, gerenciador de outorga. No visualizador de outorga. Isso, visualizador de outorga. Deixa eu abrir aí. Vai lá no... Ela está tirando aqui, né? Está tirando aí, não resolvi ainda. Tu até me mandou vou anotar aqui. Foi. Está tirando também. Está tirando aqui. Aqui no visualizador ela aparece como retirando do rio, né? Mas você vê aqui, ó, no balanço ela não propaga, porque tem um reservatório. Também não está propagando para jusante. É só aqui mesmo, esse gráficozinho que precisa ser atualizado. Mas o resto tá beleza, o resto tá certinho. Só nesse gráfico aqui. Só vou atualizar, fazer essa conversão, porque ela não deve aparecer essa demanda aqui no Rio, né? Beleza. Mas é só nesse gráfico aqui, no primeiro. Remover efeito. Efeito da outorga no Rio após associar reservatório. Mas, como vocês podem ver aqui, ó, no balanço, nos trechos, né, você não tem mais o impacto. E agora é interessante, ela está como simulado aí. Porque nesse caso aí, nessa versão, não consegue adicionar, né? No caso, né? Adicionar o quê? Não entendi, não. Não adicionar a outorga no balanço. Não. Ela só consegue ficar nesse status simulado, né? Do jeito que está aí, né? Do jeito que está aí. A requisição mas eu vou mudar isso aí, né? Pronto. Beleza. Vou permitir aí que a requisição também possa ser adicionada no balanço. Pronto, beleza. Já anotei aqui, já. Aqui, ó. Mas é isso. Assim, pessoal, as mudanças foram no sentido aí para melhorar o entendimento e evitar problemas, né? Entendeu? Porque a gente viu que tinha problemas na versão anterior, né? Principalmente no banco de dados. Então, isso tudo foi feito para facilitar a vida de vocês e melhorar e evitar essas coisas. Mas, assim, obviamente, né? É uma versão nova e vocês provavelmente vão ver algum probleminha aí, vão relatando ali no grupo, mas eu acredito que muita coisa foi resolvida, né? Do que vocês já observaram na versão anterior. O Renato me passou algumas observações, eu já considerei, já nessa nova versão, né? As observações que Renato fez, Raul fez, Marcos. Então, a tendência é que não tenha os problemas da versão anterior, nessa versão. Mas, por exemplo, eu já vi que tinha um bug ali, né? Eu simulei a requisição, retirei. Quando eu fui simular de novo, deu um bug. Aí eu vou ver o que é isso aí. Provavelmente é uma besteirinha, mas não deveria dar aquele bug, né? Quando eu removo e tento simular de novo. Mas enfim, vamos ajustando. Né? Uma coisa que eu acho que está sendo importante e bom é que ele está ficando cada vez melhor, né? No sentido de a gente tá usando, está sentindo as necessidades, está vendo os erros e está aperfeiçoando, né? Então, a ferramenta o sistema está cada vez mais melhor, podendo fazer mais coisas, né? Tendo ferramentas que no dia a dia a gente usando está sentindo falta, né? E você está incorporando aí, eu acho que está ficando legal. Agora, é um processo assim mesmo, tem que usar e tem que analisar. Eu mesmo, com a bacia do Goiânia, já está sendo a mão na roda. Quer dizer, eu vou esperar só, Roberto, tu fazer esses ajustes, tu me passa a versão para eu poder entrar com o meu projeto, porque como na realidade já tem processo que eu já mandei seguir, então eu estou com muito cuidado nisso aí. Eu já não estou usando mais a ferramenta que a gente usava, estou usando ele mesmo. Já está sendo um oficial que eu estou já aplicando já, entendeu? Então, quando você terminar esses ajustes, aí tu bota a versão, eu vou desinstalar essa, botar outra e começar a meter o pau aqui. Continuar.
Lembrando aí que tu vai precisar vincular de novo as outorgas no reservatório, né? Tem uma coisa, Roberto, que se tu conseguir resolver... O reservatório que eu criei, então vamos tá tudo lá, né? Beleza. Tá, Joel. Tem uma coisa, Roberto, que se tu conseguir fazer, aí o sistema vai ficar perfeito, que é criar água nessas bacias aí. Se tu conseguir fazer isso, vai resolver um bocado de problema. Criar água na bacia. Sim. É verdade. Uma unidade de análise aí é só São Pedro mesmo para resolver. Aí eu vou lhe dizer, viu, Renato? Eu vou lhe dizer mais. Ele está dizendo que é São Pedro, mas não vai ser não, vai ser São Roberto mesmo, porque depois que a gente lançar as isenções aí dentro, a turma vai chamar Roberto assim, na eu nem falei, mas isso aí vai dar bronca, viu? Isso vai dar bronca. Eu vou colocar no processo, no instalador, vou colocar ali os termos de isenções de responsabilidades. Esse negócio de isenção vai dar bronca. Olha, vocês estão falando isso, desculpa, vocês estão falando isso porque o mapa vai ficar muito cheio, é? Não é isso, não. É que não vai ter água. Não vai ter água. Tá certo, tem razão. Para dar outorga mais para ninguém, né? Exatamente. Ministério Público em cima aí de vocês. 42 metros cúbicos pode ser pouco para um rio federal, pô. Mas para esses riachinhos safados que tem por aí, não tem como não tem condições não. Verdade. Sei não, aí realmente tem que ver que a Clênio vai pensar sobre isso, porque não vai dar bom. Aí é com o Clênio, boa. Aí, e de vez em quando chegam uns estudos hidrológicos, né, que assim, o cara faz